E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Saad, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, Cruzeiro voltou depois de mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? O que não falta é número negativo nesta campanha inicial do Cruzeiro, a pior da história do clube no início dos pontos corridos, nas cinco primeiras rodadas, e o Cruzeiro aí com muita dificuldade, por isso estacionado com méritos, ou com demérito, né? Porque está na zona de rebaixamento, não tem mérito nenhum nisso, é uma campanha vergonhosa e, segundo os jogadores, o Lucas Silva falou sobre isso ontem no Maracanã, o sinal de alerta máximo ligado, porque o Cruzeiro precisa de uma resposta no domingo, diante da equipe do Vasco. Mas eu estava falando de números negativos do Cruzeiro, a defesa, o Cruzeiro já sofreu aí metade, né, do número de derrotas que sofreu em todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, então é uma campanha vexatória realmente. Depois de ganhar o Campeonato Mineiro, a pressão, penso que já volta para tudo quanto é lado, porque o Cruzeiro não pode ficar onde está no Brasileirão. Em 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates, 15 pontos disputados, apenas 2 conquistados. O time que fez uma atividade, quem não jogou, ainda no hotel no Rio de Janeiro, e o Cruzeiro retornou, jogadores liberados, reapresentação nesta sexta-feira, treina sexta, sábado e joga no domingo diante da equipe do Vasco, a partida às 8h30 da noite. Além de tudo, vamos ter que esperar aí até 8h30 da noite no domingo para o Cruzeiro começar a pensar de fato em uma recuperação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite sabe que a pressão ela volta neste momento. É claro que internamente acho pouco provável que tenha alguma mudança neste momento, que o Tite não comande o time diante da equipe do Vasco. Acho que isso vai acontecer, ele vai comandar o time. Não vai acontecer uma mudança agora. Acho que se fosse para acontecer, isso já teria que ter acontecido nesta quinta-feira, mas é fato que há uma preocupação geral internamente e não podia ser diferente. Uma campanha de 2 pontos em 15 é uma campanha de clube que nem vai ter força para brigar para a permanência, né? Claro que são 5 jogos, mas esses 5 jogos eles precisam significar algo e neste momento eles significam uma preocupação geral na parte interna de que o Cruzeiro está com muita dificuldade para sair do lugar. Eu até usei um termo aí nas nossas lives que o Cruzeiro está andando em círculo no Campeonato Brasileiro e não sai do lugar na competição e vai para mais um jogo no domingo diante da equipe do Vasco. Vamos ver se o Cruzeiro consegue aí uma vitória, porque se não conseguir aí volta naquele estágio de pressão máxima e de situação quase, creio eu, que insustentável quanto à comissão técnica. Não teve
nenhum pronunciamento assim da diretoria. O Pedro Lourenço acompanhou a delegação lá no Rio de Janeiro, o Bruno Spindel também estava até na entrevista coletiva do técnico Tite e, como disse o próprio Lucas Silva, realmente é sinal de alerta máximo ligado neste momento para o Cruzeiro reagir imediatamente. Para reagir no domingo, o Cruzeiro tem a volta de William, que cumpriu suspensão, e muito provavelmente terá o centroavante Caio Jorge. Hoje até a gente fez no Central da Toca, a KJ dependência. Cruzeiro precisando muito do Caio Jorge para conseguir resultados e vem se recuperando bem e é provável que ele vá para o jogo no final de semana. Tem ainda mais 2 dias para esta definição. Agora uma preocupação. Goleiro Cássio vai passar por exame de imagem. Ele recebeu uma pancada e aí acabou tendo uma entorse no joelho esquerdo e é uma situação que preocupa. Vamos aguardar o resultado do exame, mas no momento não está descartada uma lesão mais importante do goleiro Cássio. Aí o Cruzeiro teria o Matheus Cunha, acho que já vai jogar no final de semana, pela avaliação inicial ali e a necessidade de se fazer um exame de imagem. Isso mostra que pode ser algo mais complicado. Vamos torcer para que não seja, mas existe sim uma preocupação em todos os setores de que o goleiro Cássio possa ter tido uma lesão mais séria no joelho esquerdo, um joelho diferente do que ele tinha sentido naquela ocasião diante da equipe do Pouso Alegre. Tá falado, pessoal? Rubem Júnior tá chegando com notícias do Cruzeiro, derrotado no Rio de Janeiro para o Flamengo e com preocupações do departamento médico. Boa noite, Rubem. Boa noite. A você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6 horas com 18 minutos. A Alunação Azul segue com a cabeça inchada no Campeonato Brasileiro. E a gente faz um balanço com relação aos jogos, né, em termos ali de comparação com a última temporada, quando a equipe brigou pelo título da competição. E para essa ideia, Cirilo, o Cruzeiro chega, né, após aí essas primeiras 5 rodadas da competição com 3 derrotas, teve para o Botafogo, teve para o Coritiba e agora também para o Flamengo. E fazendo um comparativo com a temporada passada, o Cruzeiro teve apenas 6 derrotas, então já a metade do que teve. Por isso, o sinal de alerta ligado, principalmente com relação ao planejamento que visa a principal competição da temporada, que é a Copa Libertadores. Mas a reapresentação sem tempo, né, para lamentar o resultado negativo. Ontem o Thiago Reis trazia no pós-jogo da Itatiaia com relação à imagem que chamou muita atenção do goleiro Cássio deixando o Maracanã com dores no joelho, o mesmo joelho que ele teve, né, aquela lesão que o afastou de toda a semana pré-clássico, e a gente trazia a expectativa se o Cássio ia ou não para a grande decisão do Campeonato Estadual. O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro correu contra o tempo, até pela importância que tinha o jogo. O Cássio joga, acaba não sentindo, mas ontem volta a se lesionar. O Matheus Cunha faz a sua segunda participação com a camisa do Cruzeiro. Cássio foi reavaliado, os médicos ainda avaliando, né, os exames de imagem, se o Cássio vai seguir mesmo aquele protocolo de tratamento como foi no pré-clássico, e vamos aguardar o tempo de recuperação do jogador. Também sobre o departamento médico, a gente segue falando sobre o Caio Jorge, com um trauma no pé direito, desfalque. Cresce a chance de atuação no jogo contra o Vasco na noitada de domingo. Sobre Lucas Romero, dificilmente, até por ser uma lesão um pouco mais delicada, né? Teve uma fratura na costela. Lucas Romero deve seguir ali de fora da equipe e o Matheus Henrique fazendo a função. E tem alguns, né, jogadores que, por exemplo, já demandam um pouco mais de tempo para sua recuperação, como o Bruno Rodrigues com uma lesão na coxa, mas aí ele já não figurava entre os titulares. Fato é que o Cruzeiro vai tendo dentro do comentário do nosso Edu Panzi a respeito de ter tido, né, a corda esticada no Campeonato Estadual e agora vai pagando preço no Campeonato Brasileiro, mas fato é que domingo contra o Vasco, e a diretoria convoca o torcedor para comparecer no Gigante da Pampulha. É um jogo necessário, é um jogo determinante, onde a equipe precisa somar nessa primeira vitória na competição. Já está marcando aí a vice-lanterna, um cenário bem diferente do último ano, mas a cobrança existe nos bastidores. Isso foi falado ontem no pós-jogo na zona mista. A diretoria, pelo que a gente apurou, vai dando sequência e confiança ao técnico Tite, até porque depois do título do Campeonato Estadual ele ganhou, né, um pouco mais de respiro, e antes da data FIFA a oportunidade para essa sequência será dada no JVC. Vamos lá, impactos das ausências dos titulares ontem no jogo do Cruzeiro, em especial os mais sentidos que a gente sempre destaca, o Caio Jorge e o Lucas Romero.
o tamanho dessas ausências no resultado de ontem, Edu? Cirilo, o Cruzeiro perdeu 2 dos 3 pilares dessa equipe, né? O terceiro é o Matheus Pereira, que estava em campo, mas que também sentiu a falta do Caio Jorge. Não tem muito o que justificar. O Caio Jorge, ele é responsável ao lado do Matheus Pereira por metade dos gols do Cruzeiro na temporada. Ele e o Matheus Pereira, ano passado, foram responsáveis por mais da metade dos gols no Campeonato Brasileiro. Caio Jorge foi artilheiro do último Brasileiro, da última Copa do Brasil e do último estadual. Olha o tamanho do peso desse rapaz, né? A ausência dele pesa em qualquer jogo. Aí você pega justamente contra o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, atual campeão brasileiro da Copa Libertadores, e para esse jogo você perdeu o Romero e Caio Jorge. É claro que é um peso. É claro que os substitutos não vão chegar no mesmo nível, apesar do Matheus Henrique ter feito um jogo ok. Cometeu alguns erros, o Matheus Henrique está sempre ou voltando de lesão ou tendo poucos minutos. Ele vai precisar de uma sequência e terá nesse período de lesão do Romero, e o Matheus é muito bom jogador, mas pro ataque, nem Neiser, nem Chico da Costa chegam sequer perto do que entrega o Caio Jorge. Então fez muita falta, e se não jogar no final de semana, fará muita falta novamente. E o Cruzeiro sente, evidentemente, como todo grande time, sente falta do seu grande jogador. E hoje o grande jogador, o grande nome do Cruzeiro é o Caio Jorge, que gosta muito, inclusive, desse tipo de jogo, né? Jogo grande contra adversário grande, decidiu muitos jogos ano passado, decidiu o estadual já em 2026, fez gol no clássico da primeira fase. É um cara que está iluminado e ficou fora. Mas o que preocupa também, Cirilo, além dos substitutos do Caio Jorge não chegarem perto do que ele entrega, e aí diz muito mais pela qualidade do Caio do que pela falta de qualidade dos seus substitutos, mas é o banco do Cruzeiro, né? E eu não estou comparando os suplentes do Cruzeiro com os do Flamengo, porque não há comparação quando o técnico do Flamengo olha para o banco com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Talvez o Palmeiras seja quem mais chegue perto, quem mais se aproxime. Mas fato é que o banco do Cruzeiro, eu falei isso antes do jogo, eu falei isso na semana anterior à final do Campeonato Mineiro, o banco do Cruzeiro tem acrescentado muito pouco ou quase nada, né? Quando o Tite recorre aos suplentes, esses caras não têm mudado jogos, não têm melhorado a equipe, o Cruzeiro tem perdido tecnicamente quando o banco ele precisa fazer a diferença, não faz, pelo contrário, o time tem uma queda. Isso tem muito dos segundos tempos, quando a gente fala da parte física, mas tem muito do banco que não está resolvendo. O Arroio não tem jogado bem, o Wanderson não tem entrado bem, os meio-campistas não têm entrado bem, o Fagner, que em determinado momento gerou uma dúvida de titularidade com o William, hoje não me deixa dúvida nenhuma. O titular é o William, mesmo vivendo um momento contestado. O Fagner não tem a mínima condição de ser titular hoje da equipe do Cruzeiro. Então isso me preocupa, cara. Me preocupa porque o Rubem Júnior falou que daqui a pouco começa a Libertadores, que é uma das prioridades do Cruzeiro para a temporada. Ora, o Cruzeiro tem 5 rodadas no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, e está na zona do rebaixamento porque priorizou o Campeonato Mineiro. Eu não estou falando mentira nenhuma. O Cruzeiro priorizou o Campeonato Mineiro em detrimento do Brasileiro. Tanto que o Arroio vinha jogando Mineiro e foi poupado contra o Mirassol. Eu não estou inventando isso. Isso aconteceu. Aí daqui a algumas rodadas vai priorizar a Copa Libertadores. O que vai ser do Brasileirão? O vizinho já deu exemplo 2 anos. Que se você larga o Brasileiro, lá na frente você assusta. Então, se o Cruzeiro largou as primeiras rodadas do Brasileiro por conta do Mineiro, do estadual, que pra mim é inacreditável, mas aconteceu. E daqui a pouco vai largar, entre aspas, o Brasileiro, ou vai priorizar a Libertadores, o que vai ser do Campeonato Brasileiro? Porque se o banco de reservas não tá dando conta no segundo tempo, o que será de um time misto, por exemplo, no Campeonato Brasileiro para ter o time principal na Libertadores? Então o Cruzeiro tem que se ligar nisso, Cirilo. Tem que se ligar nisso que o elenco não tá dando conta. O elenco não deu conta de estadual e brasileiro. Será que vai dar conta de Libertadores e Brasileiro? O Cruzeiro vai ter que se movimentar nessa janela. Não olhar só para treinador. Vamos ver, né, Edu? Fala aí, Rubem Júnior, mais Cruzeiro. O Cruzeiro tem, antes dessa parada citada, né, para o amistoso da Seleção do Brasil, além do Vasco, o Atlético Paranaense e o Santos, que são 2 jogos cruciais aí dentro do planejamento e do tempo que está sendo dado em termos aí de confiança ao técnico Tite. E o Cruzeiro já, né, na próxima semana teremos aí o sorteio da Copa Libertadores, já conhecendo o seu grupo, os seus adversários, o planejamento também para a Copa Libertadores já a todo vapor, até porque o Cruzeiro sabe as suas carências, a diretoria está atenta no mercado com relação a oportunidades, principalmente aí para esse setor de ataque. E sobre setor de ataque, a gente fala a respeito do que pode ser feito para o domingo. O Gerson podendo ser deslocado para o meio campo, tendo um atacante fazendo aquela função para ter um time mais agressivo, até porque o Cruzeiro precisa urgentemente vencer no Brasileiro, lembrando o jogo contra o Vasco domingo às 8h30 na Pampulha, que terá o Edu disse, o Fagner, né, que não vem substituindo mais para criar a dúvida se joga o Fagner ou o William. O William volta, cumpriu suspensão ontem contra o Flamengo. O Cruzeiro terá nesta sexta, também um sábado, trabalhos na toca, hoje apenas, né, aquele trabalho interno, aquele trabalho regenerativo depois dos jogos. E domingo é o Vasco, e dentro do que tem, né, no Campeonato Brasileiro como objetivo, a necessidade urgente da vitória, JVC. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.